Seara do Amor. Alguém de vocês está aí com saudade do Seara do Amor? Muita, muita, muita. Então é com muito carinho, com muito respeito, de certeza assistidos pelos bons espíritos, que nós comparecemos a essa casa hoje. Damos o nosso boa tarde e noite para os poucos companheiros e companheiras que aqui estão encarnados, mas um abraço imenso nesses desencarnados, porque nós vivemos num concluo de espíritos necessitados. Nós vamos conversar rapidamente, fazer pequenas analogias sobre a prece. E nós vamos usar um texto de Joana de Ângeles que se chama Tesouro da Oração. Isso está contido no Reformador de setembro de 2015. Mas vamos iniciar com a grande preocupação nossa hoje a respeito do ficar em casa. Uma necessidade premente pela lógica da pandemia e que muitas vezes nós precisamos tomar extremos cuidados para não nos afastarmos da prece, do entendimento, da compreensão, porque o fechamento das casas religiosas cria esse afastamento. Nós tínhamos regras de convívio, nós tínhamos entendimento e compreensão de permanência em determinados lugares, ali nós éramos convocados às preces, e na moradia, se nós não tomarmos cuidado, nos afastamos. Então a gente vou lembrar aqui uma simbologia que vocês já devem ter recebido no Zap, aonde está lá são duas figuras. Uma, a figura de um personagem espírito difícil, a outra, um espírito mais ameno, mais sereno. E como queiram simbolizar, a quem queiram se referir, isso não nos importa. E esse personagem mais deficitário olha para o outro e diz: vice, fechamos todas as suas igrejas. E o outro calmamente vira para ele e responde: não, abrimos uma em cada moradia dos seres. Aí vem a pergunta: estamos fazendo com que isso seja uma realidade em nossas moradias? Temos feito preces? Temos reunido a família? Porque nós sabemos que as casas religiosas em geral, na proposta dos digitais, têm feito isso. Tem convocado a prece e tal. Mas a moradia como é que está? Como é que está a prece lá? E aí nós vamos lembrar, que abrimos de verdade, diz o personagem, uma igreja em cada casa. Quando Jesus disse a Pedro: entra no teu quarto, entra na tua introspecção e ora, ele queria se referir exatamente não às quatro paredes, mas o espaço do coração, do sentimento, que a gente possa transformar em realidade para conversar com Deus. E nesse texto, o Tesouro da Oração, a Joana de Ângeles lembra Francisco Osuna. Era um sacerdote espanhol, lá do período renascentista, de século XV a XVI, e ele escreveu uma obra chamada Abecedário Terceiro. E lá ele começa dizendo assim: 3 formas características podem ter para orar. Primeira, a forma de orar no plano da fé. Diz ele que quando a gente ora no plano da fé, na verdade a gente como se estivesse escrevendo com um amigo. E só. Depois vem detalhes. Depois ele lembra a segunda forma de orar, que é no plano da esperança. E aí é como se a gente estivesse escrevendo com um amigo, mas esperando a resposta. E a terceira forma, ele diz que a terceira forma de orar é no plano do amor. Em vez de ser aquele de escrever a carta e de esperar a resposta, na verdade ele diz assim: dessa forma, com amor, a gente como se estivesse pessoalmente visitando o amigo. E aí a gente precisa aprender como trabalhar essas questões da prece. De que forma nós estamos nos dirigindo para o Criador? Até porque a lógica diz, com muita sinceridade, que o amigo nós sabemos quem é,
possamos orar aos espíritos, aos santos, como alguns o fazem, mas estamos orando a Deus. O personagem é Deus. Da mesma forma, diz assim, muitas vezes a gente, quando faz uma prece, trata-se de um grito emocional na hora da aflição. A angústia, a aflição direta faz isso. Outras vezes é uma descarga que necessita de socorro imediato. Às vezes a gente só está contando a dificuldade da gente. Faz a prece contando, está acontecendo isso. Outra hora, a angústia aperta de tal forma que a gente está a precisar, a querer e a requisitar um socorro imediato. E quando a gente está mais sereno, quando a gente está trabalhando melhor as nossas dificuldades, na verdade a gente ora num elevo de gratidão. Porque eu vou pegar uma frase bem rapidinha de uma personagem que outro dia, diante de toda circunstância, olha, uma família com bastante dificuldade, e ela um dia olhou para mim e disse assim: Deus tem sido muito bom conosco. Olha, apesar de todas as dificuldades, Deus tem, porque tudo ensina, Da mesma forma, orar, ele rompe as barreiras desse sentimento embrutecido, desse sentimento angustiado, dos limitadores de emoções, E aí a gente alcança de alguma forma um plano melhor de sentimento, de entendimento, de compreensão. Da mesma forma diz assim, nem sempre é tão fácil, A prece nem sempre é tão fácil. E ainda diz mais, Aí quando eu estava tratando desse trechinho aqui, nem sempre é fácil, lembrei, tanto não é fácil ainda, que Jesus, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá classicamente colocado, lá na página que vai falar de preces, Kardec dizendo assim: os espíritos recomendam que a prece seja extremamente de sentimento. Depois coloca assim: mas recomendaram que colocasse como primeira prece aquela que Jesus ensinou, porque ela abrange todos os parâmetros religiosos indistintamente, É interessante lembrar disso aí. Mas que a prece, o Pai Nosso, seja feito colocando em cada palavra, em cada frase, o verdadeiro sentimento do ser. Ainda diz mais: a falta de hábito, essa falta de costume de orar, entrar em prece, ela interrompe essa ligação com o Criador. E, consequentemente, nós sofremos as interferências. Porque quanto mais distante de um pensamento agradável, um sentimento adequado, mais perto nós estamos da possibilidade das interferências. Ainda diz assim: interferem no ato e dificultam a sintonia, deixando-nos muitas vezes à mercê de algumas dificuldades. E diz aqui, a insistência cria disciplina, a disciplina vai criar o hábito. E aí, mais ainda, a gente deve entender que não é preciso exatamente viver fazendo prece, porque não é quantidade, é qualidade. E muito mais do que isso, diz aqui, vai falar de deveria ser uma prática natural, pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, tudo isso é prece. É o cuidado até da moradia com as coisas que a gente toma, com a coisa que a gente pega, com a coisa que a gente trata, com a coisa, da maneira que a gente fala, da altura, ou melhor, do tom que nós trabalhamos essas conversas dentro de casa, E outra coisa que tem aqui, mas para reafirmar o que falamos antes ali, lembrando, é dizer assim, quando a fé ora, uma vibração ascendente rompe as cristalizações. Quando a esperança ora, há uma natural comunhão, porque a gente está indo a Deus na esperança de ser, sim, servido de alguma forma pela nossa necessidade, e a gente está humildemente colocando-se à disposição do Criador, que a gente está reconhecendo o ser superior. E quando é o amor mesmo que ora, aí é uma fusão. Tem casos até que a criatura entra em êxtase, como dizem alguns.
né? Jesus tinha esse facilitador que não se compara, né? Mas tem um detalhe importante a colocar-se aqui. Reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Aí o Espírito bondoso coloca aqui assim: mas essa não é a finalidade da prece. A grande finalidade da prece não é que resolvam-se os nossos problemas. A grande finalidade da prece é nada mais, nada menos inspirarmos, darmos sabedoria, darmos lucidez para superarmos as circunstâncias. Né? Não tem nada pronto, não cai do céu. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Mas muito mais fácil vai ser fazer a nossa parte, muito mais fácil vai ser tratar das nossas dificuldades se nós estivermos em prece. Eu digo com sinceridade, relembrando uma companheira de tarefa neste orbe, que foi minha mãe na matéria, desencarnada em 1977, mas eu já sei que outros são os idosos que assim também falavam, por aí em todas as famílias, que isso é sabedoria, isso não é privilégio desse ou daquele, que ela sempre dizia, quando a gente estava em muita dificuldade, ela sempre dizia assim, ó, calma, não tenta resolver tudo hoje, conversa com o teu travesseiro. O que ela queria dizer? Que a gente vai ter aquele momento de recolhimento, vai se apaziguar, vai fazer a prece, pode sim ser assistido durante o sono, espiritualmente falando, e no despertar ter mais facilidade de tratar dos assuntos. Às vezes até alguns assuntos ou o porte deles já mudou pela manhã, porque os outros também já repensaram, as coisas já aconteceram, e aqui ainda vai dizendo assim, ó, a necessidade de orar, tá? Com ternura, com devoção, né? É um sentimento de humildade, de afeto, de refúgio, de confiança no ser. Somos todos filhos de Deus. Eu lembro de um colega nosso, lá na Federação Espírita Catarinense, fazíamos um programa da televisão, eu me lembro que era no SBT lá na época, que foi iniciado lá, e antes de falar qualquer coisa, ele disse, eu posso dar um recadinho rápido para todos aqui, antes de começar o trabalho? Aí todo mundo olhou para ele, pegou assim, eu quero só lembrar para todo mundo que a gente nunca devia esquecer que todos nós indistintamente somos filhos de Deus. E essa é a proposta, quer dizer, a prece nos aproxima desse conceito, né? Então, muito mais faz a oração do ser humano, né? Na prática do bem, da caridade, do amor, e aqui ainda tem um trechinho que diz assim, sempre que te sintas açoimado por qualquer dificuldade e incerteza, ora com unção, ora com sentimento, ora com coração. Quando tu sentires que te encontras em júbilo, ora com gratidão. E quando tu estejas em expectativa, acalma a ansiedade. Porque quando a gente vai muito em ansiedade, a gente espera demais. E como a gente ainda não tem um mérito adequado a receber como a gente quer, a gente se decepciona. Aí a gente diz que faltou fé, a gente diz que perdeu a fé, a gente diz que, né? Nós temos nas casas de oração em geral as pessoas que buscam e têm propostas de que façam prece. E eu já sou testemunha de gente que veio de volta só, não está adiantando não. Mas também não tinha modificado nada. Nenhum dos personagens envolvidos tinha modificado qualquer circunstância. Então, gente, prece é importantíssimo. Para ir ao encerramento, eu lembrei agora antes de sair de casa, Divaldo Pereira Franco. Ele diz que depois de todo um dia de tarefas, e olha que ele ora, né? Porque ele faz prece, ele faz palestra, aquele dia que ele passa assim, sábado, domingo, fazendo aqueles... Ele chega em casa e diz que quando adentra em casa, a mãezinha dele, que é muito serena, muito tranquila, já desencarnada há muito tempo, mas que ele tem fluentemente contato, olha para ele e diz assim, Di, já orasse hoje? Ele disse, não posso lembrar hoje dia, ora de novo. Porque esse contato não se pode perder, de jeito nenhum. É o Pai. Então, queridos irmãos, que o carinho do nosso coração, do nosso sentimento, faça diferencial.
e que essas palavras sirvam de consolo, de amizade, de fraternidade e, acima de tudo, de lembrança do quanto é importante nós sempre estarmos em prece e lembrando lá, Senhor.